Boa tarde, queridas mães. A formação de hoje é sobre um momento especial da vida de Nossa Senhora. É quando Maria, em uma explosão de alegria e gratidão a Deus, proclama o Magnífica, um cântico que é o espelho da alma de Maria. Nesse cântico, ela fala de Deus, das maravilhas que Ele realizou nela, no mundo e no seu povo. Peçamos luz ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Após a aparição do anjo Gabriel, anunciando a Maria que ela seria a mãe do Salvador e revelando a ela que sua prima Isabel estava no 6º mês de gravidez, apesar de já ser idosa, Maria saiu apressada para visitar Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que ela trazia no ventre pulou de alegria em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e foi a primeira a proclamar Maria como bendita entre todas as mulheres. E Maria responde a Isabel proclamando Magnífica. Ela usou palavras que têm origem em versos do Antigo Testamento, principalmente no Cântico de Ana. Ana era mãe de Samuel e Ana falou esse cântico quando agradeceu a Deus por sua gravidez, depois de anos de humilhação por ser estéril. Quando Maria usa palavras do Antigo Testamento, ela mostra que era uma pessoa religiosa, que ela conhecia a palavra de Deus e conhecia a história de seu povo. No Magnífica, Maria se mostra como a discípula fiel, que entendeu sua missão e soube viver sua vocação. Após saber que estava grávida do Salvador, Maria não fugiu da realidade. Ela viveu a alegria que a fecundidade do Espírito Santo lhe trouxe. Ao iniciar o cântico, com muita emoção e alegria, Maria canta a gratidão. Ela tem um coração grato e temente a Deus, e ela diz: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Maria manifesta sua pequenez perante Deus, que colocou seu olhar sobre ela, e mesmo ela sendo uma jovem humilde de Nazaré, ela foi chamada a se tornar a mãe do Salvador. Maria entendeu o plano de Deus para ela e na sua humildade ela não se exalta, mas ela se coloca como serva humilde, totalmente a serviço de Deus. Nós devemos aprender com Maria a gratidão a Deus, a entender que as graças que carregamos, na verdade, não são nossas, são do Todo-Poderoso. E Maria continua o cântico dizendo: todas as gerações, de agora em diante, me chamarão feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim coisas grandiosas. Essa profecia de Maria tem como ponto de partida a felicitação de Isabel ao proclamar Maria como bendita. E hoje nós podemos confirmar que essa profecia se cumpriu e chegou até nós que somos os cristãos de hoje, porque nós ainda veneramos e manifestamos nosso amor pela Virgem Maria nos dias atuais. E Maria canta: o poderoso fez em mim maravilhas, seu nome é santo e sua misericórdia chega aos fiéis de geração em geração. Com essa frase, Maria está se referindo às maravilhas que Deus realizou nela com a concepção virginal de Jesus, o Filho de Deus. E está se referindo também às maravilhas que Deus realizou aos povos antigos, quando libertou o povo de Israel do Egito e da Babilônia. Maria, ela não revela o rosto de Deus somente como poderoso, a quem nada é impossível, mas ela revela Deus também como misericordioso, capaz de uma ternura e uma fidelidade infinitas com o seu povo. E Maria proclama a santidade de Deus e nos mostra que nossa caminhada deve nos levar à santidade, porque quando fomos batizados, nós passamos a pertencer a Deus, que é santo.
Maria continua o cântico dizendo que a força do braço de Deus está a serviço da justiça e da misericórdia. Ela proclama a vinda do reino de Deus, onde os fracos e pobres terão vez, terão dignidade e vida. Maria nos leva a descobrir os critérios da misteriosa ação de Deus, que vem em auxílio dos pobres e dos pequenos. E o que na verdade atrai a benevolência de Deus é, sobretudo, a humildade de coração. Por último, o cântico exalta o cumprimento das promessas e a fidelidade de Deus com seu povo escolhido. Maria contempla a manifestação da misericórdia de Deus a todo o seu povo, e não só a intervenção divina nela mesma, com o mistério da encarnação do Verbo. Concluindo nossa formação, devemos refletir que Maria disse sim a Deus na anunciação do anjo Gabriel. Disse sim novamente ao pé da cruz, quando Jesus nos entregou a ela. E ela continua dizendo sim a cada aparição, como vimos na formação da semana passada, com a aparição em La Salette, quando Maria vem nos socorrer, vem socorrer seus filhos amados e nos reconciliar. E ela vem nos lembrar a mensagem de seu Filho Jesus Cristo. Maria, ela continua nos implorando para reconhecer Deus como todo-poderoso e santo. O canto do Magnífica, descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele nos revela o coração de Maria e ele nos mostra como a comunidade primitiva já amava Maria. Com seu canto, Maria nos chama a ter um coração grato a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nossas vidas todos os dias, e a saber reconhecer essas maravilhas para sermos gratos e ter humildade de coração, porque é essa humildade de coração que atrai todas as graças de Deus. Um grande abraço a todas vocês, mães orantes.